Eu sou o Max Aires, estamos no primeiro episódio de Acessibilidade em Meu Mundo. Hoje a gente está com o promotor Lytton Johnson e a professora e pedagoga Larissa. A gente vai falar sobre a educação inclusiva e o que é a educação inclusiva e seus impactos. É um prazer ter vocês, professora Larissa, promotor Lytton Johnson. Vamos debater um pouco do que é a educação inclusiva no Maranhão. A minha primeira pergunta é para o promotor. Promotor, quais são as ações que a promotoria tem feito para a inclusão na educação no nosso estado? Primeiro, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos que assistem esse programa e agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema, Marcos. Parabéns pelo programa, sucesso de agora em diante. Sou Larissa, satisfação em conhecê-la. A ideia da inclusão na concepção atual é um conceito transversal na educação. A educação ela tem que ser necessariamente inclusiva. Porque a experiência de inclusão na educação não é só da pessoa que é incluída, mas daquele que convive com a pessoa incluída, que internaliza a experiência sobre como lidar com a diversidade humana, que hoje é uma realidade não só de ideias, né, de forma de ser, de viver. Então, a educação, a gente enfrenta os problemas nessa perspectiva de transversalidade da educação. A educação ela tem que ser necessariamente inclusiva. Isso é um conceito que hoje tem relevância em várias ciências. O Nobel de Economia, o Acemoglu, ele, quando abordou a questão das sociedades, ele é um economista, ele diz por que as sociedades fracassam. Basicamente, a ideia do Acemoglu é essa. A sociedade fracassa quando deixam segmentos sociais para trás. Nós temos todos que andar numa mesma perspectiva de progresso, tratar desigualmente os desiguais, para que dê a ele a oportunidade do tratamento igualitário. O interessante é que quando a gente começou a trabalhar essa ideia de trazer essa informação, a gente foi pesquisar e fez vários convites para eles convidados estarem com a gente. Muitos disseram que não estavam preparados para falar desse tema, né? E a gente só se prepara quando a gente convive e a gente tem esse contato. Não tem esse negócio de você, eu vou aprender olhando de longe. Não, quando você está no meio, você aprende. E a professora Larissa, ela é uma professora de sala de aula, né? E ela, né, conversa em off, a gente externou essa coisa da prática, né? Do nosso estado em geral, colocar a educação inclusiva de fato, fazer acontecer. Professora, como a senhora tem visto isso? A senhora tem visto isso na prática? Certo. Também gostaria de cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade que Maxwell está dando assim, para essa pauta, para esse tema, que eu acredito que é muito importante, principalmente hoje em dia. E são poucos os lugares que eu vejo tratarem sobre esse tema, né? E falando do contexto escolar, eu atuo nessa área de educação inclusiva há 15 anos. Eu comecei atuando com cegos e depois comecei a trabalhar com todas as deficiências. E dentro desses 15 anos eu percebi muitos níveis, né, de entendimento sobre o que é inclusão. Quando a gente vai conviver com a pessoa com deficiência, a gente sabe que não é só você garantir que essa pessoa tenha acesso àquele espaço. Perfeito. Como um direito, né? Que a gente sabe que é para todos e é constitucional. Mas a gente sabe também que dentro daquela dinâmica da escola existe uma cultura, né? E essa cultura ela vai influenciar diretamente a forma como os outros vão lidar com aquele que é diferente.
Então, hoje, dentro do contexto escolar que eu trabalho tanto com crianças, adolescentes, adultos e idosos, porque eu trabalho não só na perspectiva da inclusão, mas também da reabilitação, eu vejo que a principal questão seria a atitude do outro para com o diferente, que a gente chama hoje de barreira atitudinal, né? A inclusão, ela é muito falada, porém as pessoas, infelizmente, elas ainda não entenderam que o propósito é conviver com todos. E quando a gente fala de conviver, é aceitar que o outro ele vai ter uma limitação por conta da deficiência, né? E não querer que, por exemplo, dentro do contexto de escola, quando o professor ensina, ele, lógico, deseja que o aluno aprenda. Mas a gente sabe que o aprendizado, ele é constante, não é só dentro do espaço da sala de aula, né? E o que tu tá trazendo é muito interessante, porque não é interessante que o aluno ele esteja no espaço da sala de aula, mas que ele absorva o conteúdo e que ele aprenda, né? A ser humano, né? A ser humano, que tem uma eficácia. Uhum. E a gente olha, e eu volto agora pro promotor. Promotor, as demandas que chegam no Ministério Público sobre questão de classes adaptadas, eu mesmo, quando fazia faculdade numa faculdade particular, eu fui muito prejudicado, porque eu sou uma pessoa que eu tive problema no parto, paralisia cerebral, então eu tenho um certo problema de coordenação motora. Eu necessitava de um transcritor. O transcritor sempre chegava no final da prova, e eu era prejudicado. E a gente procurou o Ministério Público para poder a gente conseguir estudar e conseguir se formar, e a gente conseguiu. E minha pergunta, eu vou até reforçá-la. Qual é o método? O que o Ministério Público está buscando para trazer para conscientizar essa sociedade de que isso é necessário? Olha, isso é uma ótima pergunta, e nós podemos colocar essa pergunta, Max, numa perspectiva histórica. A sociedade brasileira ela nunca abraçou a educação. Nunca. A educação sempre foi algo um pouco colocado de lado. Diferente da discussão que há sobre filosofias, pedagogias, metodologias, o fato básico é que a educação ela nunca foi uma causa da sociedade brasileira. Então, esse é um trabalho que você fala em conscientização, por isso que a razão que a gente colabora com um programa como o seu, porque você precisa ter lugar de voz nessa sociedade, porque você traz a sua experiência. Nós temos um funcionário que é cadeirante também, a gente fez questão de que ele trabalhasse com a gente, extremamente eficiente o trabalho dele, e para que a gente pudesse dar o exemplo de que como se faz a inclusão. Nós vivemos numa realidade, Max, de uma cidade de São Luís, que ela é um sistema educacional de baixíssimo desempenho. Os indicadores de desempenhos educacionais do Maranhão, de São Luís, são baixos em relação àquilo que os grandes centros. Então, esse é um desafio cotidiano de lidar com várias demandas e procurar mecanismos e ferramentas processuais para gerar um direito, para efetivar um direito que a legislação já dá para a pessoa, e isso é uma enorme dificuldade. O Ministério Público tem esse compromisso, tem outras promotorias de acolhimento de demandas de pessoas com deficiência, mas as questões pedagógicas, de sala de aula, tanto na educação privada quanto na educação pública, onde estão 80% das crianças. Eu trato sobre a educação básica. Então, a gente tem que dizer assim, olha, você precisa de ferramentas de inclusão de pessoas, das diferentes realidades dessas pessoas, para quebrar as barreiras que as pessoas têm de
frequentar o processo educacional. Você não criar uma desvantagem para uma pessoa que tem potenciais de contribuir com conhecimento, com inovação, com uma forma de ser uma sociedade solidária, uma sociedade numa perspectiva igualitária. Então, é isso que é o ideal que a gente tem, a missão que nós colocamos sobre todos os processos que desenvolvemos nessa atuação. O senhor colocou, né? Larissa pode também responder, colocou a questão cultural nossa, baixa de questão de educação, nessa dificuldade com a educação, mas ponto de interrogação, isso também não se vê, melhor dizendo, de um descaso do Estado? Assim, eu vejo que dentro do que as leis garantem para a pessoa com deficiência, o Estado, ele enquanto órgão, ele vem abraçando a pessoa com deficiência. Essas pessoas estão chegando nas escolas, né? Mas, infelizmente, o que eu poderia pontuar como algo que vem limitando, não é que vem dificultando a inclusão, né? Por exemplo, o professor, quando ele recebe uma pessoa com deficiência, na maioria das vezes ele não sabe como lidar, não sabe como ensinar aquela pessoa que às vezes tem uma limitação cognitiva, que às vezes tem uma limitação motora. Por isso que existem os profissionais de apoio hoje, né, que a lei garante, que são os tutores, transcritores Braille, intérpretes de Libras. Então, esses profissionais, eles estão nesses espaços junto com a pessoa com deficiência. Porém, a capacitação para lidar e ter uma didática com essas pessoas, ela não vem sendo garantida pelo Estado, para o profissional, entendeu? Dentro disso que tu falaste, e o Dr. Liton Johnson pode complementar para a gente, hoje esses profissionais, eles atendem a demanda, tem profissionais suficientes, intérpretes de Braille, assistentes, hoje atende a necessidade da rede em um todo? Não atende, infelizmente. Porque, assim, já tiveram vários concursos, né? A gente sabe que esse cargo, ele é um cargo recente. Para quem não sabe, a inclusão, ela é um conceito recente, né? Que começou a se popularizar a partir da Declaração de Salamanca, que foi de 94, e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 deu um salto também, muitas garantias para a pessoa com deficiência. E aí, cargos foram criados. Por exemplo, com a Lei Berenice Piana, que é do autismo, vou dar um exemplo do autismo, que é o público que eu mais atendo atualmente. A gente começou a ter nos espaços da escola o acompanhante especializado, que é o tutor. Só que a gente sabe que a matrícula dessas crianças vem aumentando cada ano, até porque a prevalência de autismo também vem aumentando. Recentemente saiu um relatório que a cada 32 crianças que nascem a cada 100 crianças, 32 nascem com autismo, né? Então, a cada 100, 32 com autismo. Então, está chegando mais crianças com autismo na escola. E, querendo ou não, dependendo do nível de suporte, elas vão precisar de um tutor. Só que os tutores que estão nesses espaços, eles vêm de um processo seletivo, que não abarca a quantidade de crianças que tem na escola. A demanda e a questão da capacitação é muito escassa, muito pobre. E tu trazendo essa questão do autismo, Dr. Liton Johnson, é um tratamento muito caro para uma realidade de uma São Luís que a gente vive, né? Onde o povo aqui vive, né, mais no interior de uma agricultura familiar e do comércio. E isso dificulta a questão da gente trazer e fazer os outros entender o que é inclusão, né? E aí
E aí eu imagino, doutor Nunes, que o senhor é um promotor bastante sensível na causa. Chega lá a demanda, o senhor notifica e às vezes o senhor não recebe resposta, né? O senhor pode... Só uma ideia, preciso explicar como é que é o processo de inclusão na educação. Há o período de matrícula, né? Todos os anos isso se repete por séries, né? A criança inicia, o adolescente muda de escola, enfim, tem diversas formas de acolhimento de pessoas com demandas educacionais. Agora mesmo, a gente recebe no telefone celular essas demandas, então, celular institucional com que nós nos comunicamos, a pessoa chegou a São Luís e requer ao Ministério Público a inclusão dela numa escola. A gente solicita os documentos da pessoa pelo e-mail mesmo, né, e depois oficia ao órgão estadual, ao órgão municipal sobre a educação para providenciar essa vaga. Agora, especificamente em relação à pessoa que tem uma deficiência, é preciso que isso seja informada na unidade escolar qual a necessidade dessa pessoa. Através de um laudo? Sim, seria um laudo. Mas o trabalho que nós fazemos, Max, não é de aguardar a demanda. Nosso trabalho está sendo de ir às unidades escolares para conhecer quais são as crianças que têm um laudo, quais são as crianças que podem, a família pode dar um acompanhamento, um tratamento psicológico, e aquelas que estão no limbo. O professor em sala de aula tem uma suspeita de que aquela criança tem uma necessidade, mas não há ferramenta para reconhecer qual é a necessidade dela. Então, a educação, no ponto em que nós estamos, em São Luís, ela está nessa realidade. Então, trazer isso para uma ideia de inclusão, ela ainda está num processo que reconhecer a deficiência da pessoa, a necessidade da pessoa. Escola que não tem rampa para uma pessoa que usa uma cadeira de roda. Eu vivi muito isso. Eu tenho 41 anos. Eu estudei 2 anos em escola pública, não tinha rampa, tinha que ser 2 homens para poder eu chegar numa sala de aula. Só depois que eu cheguei na escola que fizeram uma rampa, que olharam essa necessidade. E o que o senhor traz, eu fico assim muito feliz, que é o papel do Ministério Público de fiscalizar e ver as necessidades. Não espera que se traga o problema para que, eu vou trabalhar agora porque se trouxe o problema. Não, o senhor quer tratar o problema no foco. Isso é importante. Eu acho que se todas as promotorias tivessem essa iniciativa que a educação está tendo, a gente teria resultados melhores. Sim. Eu queria só fazer um adendo, porque eu lembrei dessa questão de acessibilidade, nessa questão de dar as garantias para a pessoa com deficiência. Geralmente são pessoas que têm o contato ou que conhecem a necessidade da pessoa com deficiência para conseguir sensibilizar aquele espaço. Aí eu lembro de quando eu estava terminando, eu fiz pedagogia na UFMA, e naquela época eu ainda não conhecia pessoas com deficiência, eu não estudei com pessoas com deficiência. E quando eu fiz a minha monografia, eu fiz sobre uma instituição étnico-racial, que é daqui da nossa cidade, que trabalha com pessoas negras. E lá tem uma escada nossa muito extensa. E na minha monografia eu citei a questão da acessibilidade, que era necessário ter uma rampa, porque como que uma pessoa negra cadeirante acessaria esse lugar, né? E a partir do que foi escrito na minha monografia, que o gestor desse lugar assistiu, eles criaram uma rampa. Então, querendo ou não, se a gente for analisar o processo de inclusão, ele começa com famílias, né? Ele começa com pais se juntando para lutar.
a Lei Brasileira de Inclusão também é resultado de luta de grupos. Então, querendo ou não, pessoas são fundamentais para que a inclusão aconteça, né? Tanto quanto profissionais, tanto quanto você saber a necessidade da pessoa com deficiência. Tudo começa com essa mediação, quando o outro percebe uma necessidade. Uma necessidade. Né, eu queria aqui externar uma situação aqui do Ministério Público. Eu quero dizer totalmente que eu estou me responsabilizando pelo aquilo que vou dizer, é que a gente traz a demanda para o Ministério Público. Se o Ministério Público, eu não estou falando da questão da promotoria de educação, se a promotoria achar que aquilo é interessante, ela faz o papel. Se ela não achar que não é interessante, só que o promotor, ele não tem que achar que o que é interessante, doutor. Ele tem que olhar a questão da necessidade. É isso que o senhor está fazendo com um brilhante papel, como o senhor relatou para a gente. Isso é muito, muito louvável, tanto para mim, como pessoa com deficiência, como Larissa, como da educação, é fazer com que coisas aconteçam. Não é você chegar e fazer uma publicidade hoje, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, fazer um pôster e tá lá, mas é agir para que se mude essa realidade. E é por isso que a gente está aqui hoje. Né? Porque quando eu falo, né, que é o nosso bordão, bem-vindo ao meu mundo, é um mundo que eu sonho, um mundo acessível à pessoa com deficiência, a uma sociedade que venha tirar essas vendas do preconceito. Né? E aí, quando você se depara com situações aonde você quer estudar e você não consegue chegar numa sala de aula, você não tem um banheiro adaptado, né? E aí você eu estou dizendo uma sensação minha particular. Você diz assim, será que eu sou daqui ou se eu sou extraterrestre? Sim. Né? Né? Porque é tudo feito para todo mundo, menos para mim. Entende? Então essa necessidade a gente tem que aqui falar e trazer essa voz ativa para que as coisas aconteçam. Professora, por exemplo, eu comecei assim a ler muito tarde. Né? Saí daqui para Brasília, daqui para os estados para descobrir o que eu tinha. Né? Porque meus pais tinham esperança que eu pudesse andar, né? E eu comecei a estudar muito tarde. Quando eu comecei a estudar, eu tinha essa dificuldade de escrever. A professora não entendia. Ela dizia com essas palavras: pai, tu é burro. Tu é burro. Eu com 6 anos de idade, eu não esqueço disso. Você é burro. Então lamentável, mas é lamentável. E 1989, quando não se falava em inclusão, era bem difícil. Era bem difícil. E aí a gente não sabia o que era uma promotoria da vida, né? Os acessos eram muito, muito, muito complicados. Você não tinha essa questão da rede social. Larissa, uma pergunta. Hoje, tu trabalha com quantas crianças que precisam de cuidados especiais? Certo. No lugar que eu trabalho atualmente, eu atendo 44 crianças, entre crianças e adolescentes, né? Porque, assim, essa minha escola, ela é bem localizada, ela é acessível, digamos, em relação ao transporte. Por conta disso, ela tem mais alunos, né? A maioria dos meus alunos hoje são autistas, mas eu tenho aluno com deficiência física, cadeirante. Eu tenho alunos com deficiência visual, cegos totais e baixa visão, síndrome de Down. E para cada uma dessas especificidades, tem uma adaptação. Aí, falando dessa questão da
do banheiro, né? É muito interessante porque, às vezes, essa questão da acessibilidade estrutural, que todo mundo fala quando pensa em acessibilidade, as pessoas pensam que é a única questão que a pessoa E não é. deficiência precisa, E e não não é. né? E essas questões de falta de suporte, de falta de estrutura, e até da questão das relações, faz com que a pessoa com deficiência ela cresça com aquela sensação de não pertencimento. Porque é como se você não fosse visto. E quando você é visto, é estranho. Porque você passa uma vida escolar toda, na maioria das vezes, né, não sendo visto. E eu sei que, por exemplo, tudo vai depender do profissional que está ali. Eu sou muito inquieta em relação ao que eu produzo, ao que eu faço, para que o meu aluno ele esteja, de fato, aprendendo. Porque, assim, uma das coisas que eu penso muito é, quando começa o ano letivo, uma mãe vai, compra o material escolar, compra caderno, compra a mochila e leva essa criança todos os dias para a escola. E essa criança voltar com o caderno em branco, para mim isso me deixa muito angustiada. Eu não considero isso inclusão, porque quando um aluno vai para um lugar, ele, tal como os outros, precisa participar de todas as atividades, né? Então, dentro do meu grupo, que é um recorte, né? A gente tem que deixar isso claro, porque é necessário saber mais dos outros contextos, né? Porque na tua escola tem tantos e na outra vai ter também essa quantidade. Não. Mas isso me inquieta muito. Então, é uma coisa que eu luto para que o meu aluno ele tenha, assim, todo o suporte para que ele possa estar sendo incluído nas atividades, nos projetos que acontecem na escola. Por exemplo, eu mesmo, o que eu comecei a adotar quando eu comecei a notar essa questão da deficiência e da falta de estrutura desse atendido? Uhum. Eu pegava um caderno de um colega, tirava a xerox, ainda gastava, né? Gastava para poder estudar. Uhum. E nessa época, só deixando claro, década de 80 não tinha sala de recurso. Não tinha. É uma política ainda recente, né? Era no quadro negrão. Sim. E não tinha essa política, todo esse acesso. Uhum. Então, doutor, eu queria assim, lhe fazer assim, mais uma pergunta assim, para a gente fechar com o senhor, né? Que o senhor disse que tem um outro compromisso, né? Tá tranquilo, tá pode tranquilo? Continuar. Hoje, para 2025, para o resto de 2025, o que a segunda promotoria de educação vai promover para a promoção da educação inclusiva? Bom, em primeiro lugar, eu quero responder a uma observação que você fez em relação ao trabalho do Ministério Público. E eu considero essas críticas extremamente positivas, né? Inclusive meu trabalho de pesquisa dessa área relacionada à comunicação do Ministério Público com a sociedade mostra que há uma dificuldade nesse diálogo, e também a estratégia do Ministério Público no tratamento das pessoas com deficiência. Então, são 2 artigos, entre os tantos que eu pesquisei na minha vida acadêmica recente, e acho que essa é uma tarefa que a gente tem que ter sensibilidade. Nós não fazemos o trabalho apenas quando achamos interessante, porque a dimensão do direito ela é o direito coletivo, o direito difuso, quando ele diz respeito a um número indefinido de pessoas, e também o direito individual indisponível. Às vezes a gente leva um processo de uma demanda de uma criança, de uma família que precisa de um suporte, aí o juiz questiona, mas poxa, só uma pessoa tal. Legal. Mas é porque isso é um direito individual e indisponível, não pode deixar a pessoa esperando lá. Eu acho muito legal, e eu vou agora olhar para a câmera, porque tem muitos colegas seus que dizem que a promotoria ela só trata de direitos coletivos, né? Então, é bom você estar esclarecendo isso, que quando se trata de uma pessoa, se uma pessoa tiver
um direito atendido, ela vai abranger para outras. Então, vai se atingir o objetivo, né, que é trazer a questão da educação, dessa acessibilidade. Então, fica o recado para outros colegas da promotoria, né, que se espelhem no trabalho da promotoria de educação, para que a gente cresçam junto, né, que realmente a promotoria faça um trabalho de fiscalização, não esperem ser provocadas, né, porque muitas vezes eu sou uma pessoa que estudei direito e sei o caminho aonde demandar, como buscar, mas o leigo que está lá no interior do Maranhão, que não sabe nem para onde ir, e infelizmente a gente vive um sucateamento do poder público, muitas vezes da falta de vontade do próprio servidor. Isso é lamentável, né? E aí parece que cansa, o outro cansa, eu não vou procurar isso, ele se acaba prejudicado e deixa de aprender e deixa de ter acesso a coisas que, como o senhor disse, a gente tem direito, porque a legislação ela nos permite isso. Eu creio que essa é uma ideia, assim, eu tenho uma relação muito boa com os colegas que têm áreas afins, faço trabalho com a promotoria de educação, a primeira que cuida de ensino médio, que é a doutora Luciane. É uma parceria que a gente multiplica os esforços. Vai estar aqui conosco, é muito minha amiga. Pois é, então é pedagoga também, a doutora Luciane, que ela inclusive está respondendo lá na promotoria, que eu estou de férias, não estou aqui contribuindo com vocês, e também com a promotoria da infância, enfim. Mas é importante que se refira a um aspecto da educação que nem sempre ele é visível. E isso é um fato na realidade de criança e adolescente com deficiência, que é a família monoparental. Todas as vezes, quando o pai constata que o filho tem uma deficiência, ele simplesmente abandona a família. Nós temos um quadro disso, muito uma sugestão desse quadro, quando o IBGE reconhece que 52% das famílias no Brasil elas são monoparentais, basicamente conduzidas por mulheres. O nosso indicador do público da educação básica, da educação pública, é muito acima disso. Se tratando de Maranhão, o senhor tem algum parâmetro de porcentagem? Sim, acima de 60%. Acima de 60%. Então, isso é um desafio maior para uma mãe sozinha cuidar de uma criança com deficiência. Nós tivemos há pouco tempo uma funcionária estagiária, na verdade, ela era uma funcionária estagiária que lida com uma situação como essa. A gente observava uma criança que realmente ela não tem um aparato zero na estrutura de serviço público. Então, a perspectiva que nós colocamos, Marco, para a educação é assim: é fazer a educação do Maranhão como parte da educação brasileira num parâmetro um pouco mais elevado, dada a disponibilidade de recursos, né? O município de São Luís, o orçamento de 2026 serão 6 bilhões e 300 milhões de reais, 25% disso para a educação. Nós temos um baixo investimento, no sentido da necessidade de se criar uma estrutura. Se coloca a visão, a missão da educação dentro de uma estrutura. E essa estrutura precisa de investimento. O que nós temos na realidade é que a criança passa 4 horas por dia na escola, em 2 turnos. A criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, às vezes ela nem isso ela recebe como direito de passar as 4 horas, porque não existem os profissionais na estrutura da educação que desencadeiem os processos pedagógicos que sejam adequados para aquela pessoa. Então, a perspectiva da educação integral, que haja a educação como desenvolvimento
psicoemocional cognitivo. Esse é o processo das educações de sucesso. Você pega a sistemática da educação nos países da OCDE, Europa, Canadá, Estados Unidos, na América Latina, México e Chile. Todos esses sistemas, a criança passa 7 horas por dia. Então, o efeito da educação em relação à questão difusa é que uma mãe, mesmo vulnerável, mesmo uma pessoa com baixos recursos, ela consegue manter o filho na escola nessa sistemática e também ter o seu próprio desenvolvimento, sua própria profissão. Porque uma mãe que deixa o filho 8 horas da manhã e vai apanhar 5 horas da tarde, ela pode exercer uma profissão. Sim. Então, uma educação com dificuldades, ela é também uma educação antifeminina. Agora, o Conselho Nacional do Ministério Público nos correcionou para avaliar essas questões da perspectiva de gênero. Então, olha, o nosso trabalho ele tem esse formato de olhar a educação como um suporte para a mãe que precisa trabalhar. A pessoa está em idade profissional, está em idade de estudar, como está em idade reprodutiva, né, e tem uma criança com deficiência. Então, há uma distribuição de tarefas para a sociedade, há uma distribuição também de ganhos, de incluir a pessoa, e esse é o trabalho que nós adotamos. É um trabalho que ele está no início ainda, nós teremos ainda muito tempo para amadurecer, para chamar a sociedade, para participar desse processo, para não deixar ninguém para trás, para andar todo mundo junto, pessoas que têm uma deficiência, mas têm, às vezes, altas habilidades em outro, como você tem uma habilidade de comunicação, de se colocar a sua voz a serviço dessa causa. Então, esse é um trabalho que nos dá bastante alegria de fazer, com todas as dificuldades que é a sua realização. Eu queria só falar um ponto assim, Claro, que eu achei claro. muito interessante sua fala e fiquei até feliz de saber disso, porque dentro do que o senhor falou faz muito sentido, porque, por exemplo, dentro da minha experiência de 15 anos, eu só conheci 2 pais de alunos meus. A maioria das mães ou avós, tias que acompanham, levam eles para o atendimento na escola. E por conta dessa questão de levar na escola para ter o atendimento, porque assim, o atendimento na sala de recurso é no contraturno, né? Então ele vai num horário para a sala de aula e no outro ele vai para ser atendido, né, pela professora, que sou eu no caso. E elas levam na terapia. Nisso elas não conseguem trabalhar, elas acabam, infelizmente, não tendo suporte, uma rede de apoio paralela dentro da família. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu tenho um aluno que ele mora numa área rural, de Passo do Lumiar, é muito distante. E ele é cego, e a mãe tem que ficar esperando as 4 horas para na entrada ela deixa, aí ela fica na escola e na saída ela leva ele porque ele não tem como ir só porque não enxerga, resumindo, né? Ela não consegue ter uma vida normal de trabalhar porque ela depende, ela vive em função dele. Do filho, né? Então, tendo um olhar para essa pauta, né? Porque essas mães, a maioria estão doentes, né? Infelizmente. E os pais, infelizmente, abandonam, às vezes, por conta da deficiência do filho. Então, esse olhar para esse público, ele é muito importante, porque eu já vi muitas mães chorando, porque querem, às vezes, empreender, às vezes querem, depende de um benefício, que não é o que ela desejaria se ela pudesse ter uma autonomia para poder ter uma vida funcional, trabalhando, como qualquer outra pessoa. Né? A verdade é que a gente, Larissa, não tem um indicador para medir essa realidade. Mas então, o que nós fazemos? Percebe. Nós vamos na escola, nós fazemos o que eu chamo de um checklist de perguntas sobre a estrutura da escola, sobre o sistema de pessoas, sobre o tipo de aluno, sobre como essa escola se insere na comunidade,
isso dá mais ou menos 80 informações. Agora nós estamos tentando organizar essas informações para poder tirar vários dados dentro de um microsistema. Porque nós somos um país de uma complexidade assim, absurda. Né? A gente é um país continental. Né? E cada espaço geográfico tem sua história. São Luís é uma cidade de mais de 400 anos. Palma, no Tocantins, tem 30 anos. São Luís é uma cidade que tem o centro de São Luís, que tem essa idade, mas você tem a cidade olímpica, que tem 15 anos, e lá reside mais de 70 mil pessoas com todo tipo de vulnerabilidade. Então você não pode tratar essa realidade de uma educação num espaço como esse, um espaço que tem muito mais crianças, tem muito mais demandas, com um ambiente aqui dessa região, aqui próximo das praias, que é da população mais aquinhoada, que conta com a estrutura de colégios particulares. Colégios particulares, nós lidamos com eles, que eles têm que ter as competências para lidar com todo tipo de demanda. Ele tem que socializar esse custo de colocar a criança com deficiência para conviver com os outros em sala de aula, porque essa é a perspectiva da educação inclusiva. A educação inclusiva é para o aluno, com as suas peculiaridades, estar em sala de aula. Você falou no TEA. O TEA é um espectro. Não existe um TEA igual ao outro. Não. Então, tem o TEA que fala pouco. Tem a questão do grau, né? Pois é. É do nível de Mas todos eles podem se desenvolver. Sim. Tem o TEA que fala pouco, que é o Asperger. Então, tem um universo de particularidade, mas o que é importante nessa questão cognitiva é o aspecto de que a educação precisa captar essa diferença. Porque só assim ela vai funcionar, ela vai ser eficiente. Então, a gestão da educação precisa olhar os seus profissionais para que eles tenham habilidade de lidar com cada uma dessas características. E assim a gente vai fazer com um espaço como esse debate, fazer com que a sociedade abrace essa causa. Porque, de outra maneira, nós temos cerca de 4% da população, um indicador de pessoas com deficiência entre 3,5% e 4%. Aí você vê uma estrutura de demanda de escolas particulares que tem uma demanda mais alta do que isso, aí você pega. Porque o eleitorado maior, que é a educação pública, não está tendo estrutura. Agora nós estamos fiscalizando a estrutura que é voltada para o público de inclusão. Nós tivemos uma unidade para surdo do Estado, que é no bairro da Alemanha. Sim. Nós estamos mapeando essa estrutura para esse público, porque a educação inclusiva ela não é apenas enquanto o aluno está no ensino fundamental e ensino médio. É apenas uma extensão, ela é uma extensão, na verdade. Ela tem que ser permanente. Por exemplo, essa do Estado, lá no bairro da Alemanha, ela atende aluno que já saiu do período dos anos educacionais formais. Assim, a gente tem, assim, como o senhor disse, a gente tem assunto para mais 2 programas, mas o nosso tempo ele já foi. Que pena, mas eu agradeço ao promotor Liton Johnson, à professora Larissa, de estar aqui comigo na Acessibilidade no meu mundo, que é o nosso mundo. Muito obrigado. Eu agradeço a você a oportunidade de conhecer Larissa, conhecer você. E a gente pode multiplicar o seu trabalho, sugerir profissionais que são envolvidos com essa causa para que você tenha sucesso, para que esse diálogo numa sociedade como a de São Luís ele seja permanente. Isso aqui é importante, porque nós não abracemos apenas situações que são interessantes, mas nós gostaríamos que essa situação fosse colocada nesse patamar de interesse maior e não apenas uma mãe brigando com o sistema para incluir o seu filho.
assim, nosso tempo já está um pouco escasso, mas é interessante essa sua reforçada de se eu dizer assim, olha, o que a gente quer dar é uma educação para todos de 100%. Não existe essa coisa de, eu vou dar uma educação de 80%, de 50%, é de 100%, é igualitário. E o promotor, se eu queria, assim, deixar seu gabinete é um gabinete aberto, se eu queria deixar seu agradecimento, aonde as pessoas podem entrar em contato com a promotoria, podem entrar em contato com o senhor. Olha, o nosso trabalho, como você disse, ele é um gabinete aberto. Você pode, por exemplo, se tiver uma demanda de pessoas com necessidade de inclusão e educação, você pode compartilhar o contato com quem eu me comunico com você. Você pode mandar para o e-mail institucional, que é o meu nome, mpma.mp.br, mas se acionar pelo WhatsApp desse celular que você tem compartilhado, nós podemos encaminhar a pessoa para se comunicar com a nossa equipe pelo e-mail. Então, diversas formas, nós ouvimos programa de rádio, nós lemos o jornal que ainda existe, as publicações possíveis e tudo aquilo que nos informa sobre essas demandas, nós processamos essas demandas e vamos até as últimas consequências para garantir direito. Maravilha. Lari, quer deixar tua rede social, aonde que as pessoas que queiram entrar em contato contigo podem conseguir isso? Tua rede social, através da escola aonde você trabalha. Fica à vontade. Certo, eu também quero agradecer esse momento que a gente teve para conversar, para dialogar sobre muitas questões que não cabe só nesse tempo, mas eu queria divulgar minha rede social que eu fiz voltada para mães, onde eu divulgo um pouco dos meus atendimentos e também algumas questões sobre inclusão, porque eu acredito que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, eu queria deixar o meu Instagram profissional, que é @re.incluir. Lá eu compartilho várias pautas, não só sobre autismo, mas sobre deficiência visual, tudo o que eu faço com os alunos que eu atendo de todas as deficiências. Isso aqui é mais uma produção Media Hub. Curta os nossos canais no YouTube e veja todos os nossos conteúdos.